Irmão, não seja esse tipo de homem. Sabe o tipo de homem que reclama da vida e não muda nada? O que culpa o sistema, os pais, a ex, o chefe, Deus, qualquer um menos o próprio espelho. Não seja o homem que fala em força, mas vive se rendendo às próprias fraquezas e vícios. Sabe aquele homem que diz, um dia eu vou mudar, um dia eu vou fazer e nunca vai? O que vive de planos, mas nunca executa? O que sonha, mas nunca age como alguém digno? Não seja o homem que quer o trono, que fala do trono, que é um eterno sonhador, mas não tem medo ou tem medo do esforço. O que acha que merece o mundo, mas não suporta o peso de carregar a própria cruz. Esse é o tipo de homem que o tempo apaga. Porque o mundo não se curva a quem fica esperando demais. Ele se curva a quem faz. Não seja o homem que vive cansado, sem fazer bosta nenhuma. O que acorda sem propósito. O que vive no automático. O que alimenta o tédio, chama isso de rotina. O celular, horas e horas nos reels no TikTok, porra. Esse tipo de homem que quer os frutos da árvore, mas não suporta sujar a mão de terra para plantar. Não seja o homem que busca atalho para tudo, que joga no tigrinho, que foge da dor, que foge do incômodo, que não aguenta sentir uma dorzinha de treino. Foge de qualquer coisa que confronte. A vida não respeita quem foge, porra. Ela respeita quem enfrenta. E o mundo testa todos os dias o tipo de homem que você é. Se é o que você suporta o peso, ou se é o que foge quando sente dor. Não seja o homem que precisa de aplauso o tempo inteiro para se sentir vivo, que vive em função de validação, de curtida, de atenção. O que confunde ser notado com ser valioso. Esse é o tipo de homem vazio. E quanto mais vazio, mais barulho ele faz. Ele faz pose, ele fala bonito, ele não sustenta o silêncio. Ele quer que o mundo veja ele a todo momento, porque ele mesmo não consegue se enxergar. É aquele cara que se distrai, para não ter que enfrentar o próprio espelho. Não seja o tipo de homem que fala de princípios, mas trai os próprios valores quando a tentação chega. O homem que quer ser respeitado, mas mente, manipula e engana. O homem que quer confiança, mas não cumpre uma palavra. O homem que fala de caráter, mas é o primeiro a se vender por migalha. Esse tipo de homem não entende que força não é aparência. Força é coerência, porra. E sem coerência, até o cara mais forte, mais pica, é fraquinho. Não seja o homem que idolatra o prazer. O que se torna escravo da própria dopamina. O que não vive sem distração, sem sexo, sem mulher, sem vício, sem tela. O homem que precisa de fuga constante para não ter que ouvir o próprio vazio. Esse tipo de homem, para mim, ele é o pior, porque ele é um prisioneiro. E ele que construiu a própria cela. Ele chama de liberdade o que na verdade é dependência pura. E quanto mais ele busca prazer, mais ele perde o propósito. Não seja o tipo de homem que se vitimiza o tempo inteiro. O que acha que o mundo te deve algo. O mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. Nem amor, nem respeito, nem oportunidade, caralho. As mulheres são cruéis, você que é um merda, que não se cuida, porra. O mundo só devolve o que você sustenta. Se você quer ser tratado como um rei, aprenda a se portar como um rei. Se você quer ser valorizado, comece sendo valoroso, porra. Constrói valor, caralho. Isso não é uma maldição, é uma benção, caralho. Se você continuar mendigando atenção, o universo vai continuar te tratando como um mendigo. Não seja o homem que confunde bondade com fraqueza. Esse homem que diz, eu sou bonzinho demais, é por isso que eu sofro. Não. Você sofre porque você é passivo. Porque você não se impõe. Você confunde bondade com ser fraco. Você não se posiciona, não sabe dizer não. Você tem medo de desagradar. Você quer ser amado mais do que ser respeitado. Mas um homem que busca amor antes de respeito, ele termina perdendo os dois. Não seja o homem que precisa ser salvo, o que quer que alguém venha dar sentido pra minha vida. Fê, você é incrível. Como você que é incrível e não sabe. Você não precisa de mulher, nem de fé, você só precisa de Deus e você, irmão. Você quer mudança? Levanta, enfrenta, faça. A salvação não vem de fora. Vem do momento em que você para de fugir de si mesmo, cara. Não seja o homem que fala de hombridade e masculinidade, como quem fica repetindo o versículo da Bíblia, mas vive como um menininho mimado. Eu sou foda, eu sou pica, que eu não tenho porque eu não quero. Você acha bonito falar de força, mas você explode com qualquer frustração. Você acha bonito falar em se proteger ou em proteger as pessoas, mas você não consegue se proteger, cara. Você fala de liderança, mas você não consegue nem liderar a si mesmo. Esse tipo de homem é o tipo de homem que fala muito sobre ser alfa, né? Mas no fundo é só um eco, tentando parecer que é a voz dele. Não seja o homem
que fica falando demais e que se perde em comparações, que mede o próprio valor com a régua dos outros, o que vive olhando para a vida alheia esquecendo da própria. Aquele homem que inveja, comenta, critica, mas não cria nada. Esse tipo de homem morre sem ter vivido, porque gastou energia tentando provar algo que ninguém estava nem prestando atenção. Criticando as pessoas, odiando as pessoas. Isso é uma merda, meu irmão. Não seja o homem também que desiste fácil, que larga tudo quando o desconforto e a dor aparece, o que troca o que quer de verdade pelo que dá prazer no agora. A dor não é inimigo do homem. A dor é o filtro, é o professor. Ela que separa quem vai conseguir e quem não está disposto, quem só finge que quer. Não seja o homem que não tem palavra. O que promete não cumpre. Seja o homem que promete para si mesmo e cumpre. Promete para os outros e cumpre. O que fala pouco e faz muito, é isso. Se você não entender isso, você vai continuar perdendo o respeito de todo mundo que acreditou em você. Não seja o homem que desonra quem te criou, que esquece dos pais, dos amigos, o que cospe no prato, que apaga as origens, chama isso de evolução. Crescer não é abandonar as raízes, é fortalecer as raízes. Quem esquece de onde veio perde o senso de direção. E quem perde o senso de direção vira uma marionete, um escravo do próprio ego, né? Não seja o homem que vive prometendo que vai mudar. Esse tipo de homem, ele fala bonito, mas ele vive igual para sempre, por muitos anos. Ele jura que vai começar a treinar, que vai começar a cuidar da saúde, que esse ano vai ser diferente. Mas nunca passa disso, sabe? Porque no fundo ele não quer mudar. Ele quer continuar reclamando para justificar a própria mediocridade com algum trauma passado que ele vive resgatando para se justificar. A mediocridade é confortável também, é morna. Eu não culpo esse cara, é gostoso. Mas não seja um homem que vive disso, que vive do passado, que fala, antes eu era assim, naquela época eu fazia, quando eu era mais novo. Foda-se aquela época, cara. A nostalgia muitas vezes é o refúgio dos que pararam de evoluir, né? E o tempo ele não respeita quem para. Ser um campeão é uma maldição. Você tem que continuar vencendo, irmão. Se você vencer uma vez, o mundo vai te esquecer. Você esqueceu do cheiro da luta, da fome, da vitória. Você se acostumou com a vida fácil, com a cama quentinha, com o conforto constante. Esse tipo de homem ele vai morrendo aos poucos em silêncio. Porque quando o corpo ele enfraquece, quando o espírito dorme, quando a mente não evolui mais, esse é o terreno mais fértil para arrependimento. A fórmula perfeita do fracasso. Não seja o homem que perde para a própria mente, sabe? Ou que reclama de sucesso e dinheiro. O dinheiro ele compra conforto, mas ele nunca compra propósito. Sem propósito, o conforto ele é uma prisão. Então não seja o homem que negligencia o próprio corpo, que come mal, que dorme mal, e depois se pergunta por que minha mente está quebrada, por que eu procrastino? O corpo é o templo da alma. Se você destrói o corpo, você destrói junto a sua força espiritual e a sua mente. Homens fracos fisicamente se tornam fracos moralmente, mentalmente, espiritualmente. E um homem que não domina o próprio corpo nunca vai dominar o próprio destino. Eu não tô falando pra você ser um bodybuilder, nem ser um grande atleta, cara. É só se você se cuidar, construir força real, vigor e saúde. Para de também achar que você sabe tudo. O cara que se acha esperto demais pra aprender. Esse é o tipo de homem que envelhece por dentro, mesmo jovem. Porque o mundo, ele muda. E a mente, ela sempre fica parada, sabe? Porque, eu sei de tudo. Aprender é o único jeito de continuar vivo. Ignorância é a morte, cara. Em câmera lenta. Não seja o homem que não acredita em nada, sabe? Que vive zombando de conhecimento, de autoconhecimento, de fé, de propósito, de valores. A descrença é a arrogância dos que se acham maiores, sabe? Tenha fé também. Um homem sem fé, ele não é livre, ele é cego. E todo cego acaba sendo guiado por alguém que enxerga melhor. E pode ser que esse alguém não queira seu bem. Não seja esse tipo de homem, sabe? Eu saí falando um monte de coisa, né? É porque eu não quero que você seja esse tipo de homem frustrado, babaca, arrogante, ruim. Porque esse homem, ele não colhe nada, ele só planta merda e ele sempre vai colher merda. E muitas vezes você tava precisando desse choque, sabe? Eu não quero mais que você fuja, cara. Que você se distrai, que você se perca no barulho. Escuta mais a sua voz, sabe? Não seja o tipo de homem que não escuta a sua própria voz, a sua intuição. Não seja o homem que desiste de si mesmo, que aceita essa mediocridade como destino, cara. Por que não você, cara? Eu não nasci pra isso. Por que não você?
Todo homem nasce para algo. O problema é que poucos têm coragem de descobrir para que eu nasci. E quem não descobre o próprio propósito acaba servindo ao propósito de outro alguém, cara. E morre muitas vezes sem nunca ter vivido o próprio propósito. Não seja o homem que se esqueceu do seu dever, o dever de proteger, de prover, de ser o pilar, de ser a base, de ser exemplo, de melhorar, porra. Um homem sem dever, ele vira um peso pro mundo. Um homem com dever, ele vira um pilar, cara, das pessoas que ele ama. Não seja um homem que fala, um dia eu vou mudar, um dia eu vou melhorar. Que um dia, cara, um dia é o cemitério dos que nunca começaram. A mudança começa hoje, agora, nessa fase, nesse instante, não com discurso, com ação, cara. Faça o favor. Eu já disse pra você, eu tô falando esse mês inteiro quase pra vocês. Um homem precisa de conhecimento, não seja o cara que negligencia o conhecimento. Eu tô motivando você a cada vídeo a agir. Haja, haja e haja. E a ação que eu espero de você agora é uma só. Pra você clicar no link da descrição, que eu vou te entregar uma oportunidade, cara. É sério, eu espero que você veja isso no meu olhar, de que não é marketing, não é merda nenhuma. É claro que eu tenho que cobrar um valor, é o trabalho de 7 anos, 8 anos da minha vida. Mas esse valor vai ser ridículo para essa oportunidade que eu vou te entregar, cara. Clica no primeiro link da descrição, entra no grupo do WhatsApp da Black Friday. Você tem noção que eu vou te entregar tudo que eu já produzi na internet? Todos os livros, todos os cursos, todos os novos cursos. No dia 11 de novembro eu vou te entregar o link nesse grupo por um preço ridículo, meu irmão. Ridículo. Você tem noção que é quase 40 treinamentos, 40 livros? Muito conhecimento, cara. Só pra você colocar o fone de ouvido, pra ouvir. A maioria com audiobook e aulas gravadas. Pra você ouvir, cara. E evoluir, cara. Porra, sem conhecimento você não vai pra nenhum lugar, cara. Não é marketing, tô tentando te entregar algo novo, eu quero. É meu propósito essa porra. Mas também é meu trabalho. Só que o preço vai ser ridículo. Clica no primeiro link da descrição, entra no grupo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.